Bom dia, amados do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Um enorme privilégio e uma bênção nós podemos estar juntos nesse que é o 5º dia de exposição do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje estarei expondo do capítulo 14 até o capítulo 16. No capítulo 14, dos versos 1 a 7, nós vemos Paulo e Barnabé em Icônio. A cerca de 165 quilômetros de Antioquia da Psídia, em direção ao sudeste, dominando o amplo planalto que se estende entre as cordilheiras Taurus e Sultão, e muito bem irrigada por seus rios, encontra-se uma cidade muito antiga chamada Icônio, que hoje é a 4ª maior cidade da Turquia, chamada hoje em dia de Cônia. Quando Paulo e Barnabé a visitaram, ela ainda era uma cidade grega, um centro agrícola e comercial. Como de costume, os missionários Paulo e Barnabé entraram primeiro na sinagoga judaica, mas era evidente que a sua missão em Icônio não era dirigida apenas aos judeus. Pelo contrário, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas se alguns judeus e gentios foram unidos na fé, outros se uniram na oposição, pois os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, através de uma campanha de difamação sem escrúpulos. Entretanto, sem se deixarem abater por essa propaganda e até mesmo por causa dela, demoraram-se ali muito tempo, corrigindo o falso testemunho e dando um testemunho verdadeiro, falando ousadamente no Senhor, ou melhor, confiando no Senhor, o qual, como diz o texto, confirmava a palavra da sua graça. Uma nobre definição do Evangelho, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade ficou completamente dividido, pois o Evangelho tanto une como separa. Uns eram pelos judeus, acreditando em suas calúnias maldosas, enquanto outros eram pelos apóstolos. A difamação contra os missionários transformou-se em violência planejada. Surgiu um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, ou seja, com a conivência das autoridades da cidade, não apenas para os ultrajar, mas para os apedrejarem. Quando os apóstolos ficaram sabendo disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Em todo caso, aqui também eles anunciavam o Evangelho, pois nada podia silenciá-los. Nos versos 8 a 20, vai falar de Paulo e Barnabé, agora em Listra e Derbe. Lucas se concentra naquilo que aconteceu em Listra e não nos dá detalhes sobre a missão em Derbe. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: "Apruma-te direito sobre os pés." E então ele saltou e andava. Evidentemente, Lucas vê a cura dramática desse homem como um paralelo da cura do coxo de nascença em Jerusalém, já que várias expressões nas duas histórias são idênticas. Por exemplo, a questão de ser paralítico desde o seu nascimento, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Mas em Jerusalém, o agente da cura divina foi Pedro, e aqui é Paulo. E a reação da multidão aqui também é completamente diferente. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: "Os deuses em forma de homens baixaram até nós."
Como era em língua licaônica que o povo anunciava a sua crença de que os deuses estavam visitando-os novamente, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, é compreensível que os missionários não tenham entendido logo o que estava acontecendo. Eles só começaram a entender quando o sacerdote de Júpiter trouxe touros e grinaldas com a intenção de sacrificar juntamente com as multidões. Nisto, os missionários rasgaram as suas vestes para expressar seu horror perante a blasfêmia do povo e saltaram para o meio da multidão, protestando contra a intenção deles e insistindo no fato de que eram humanos como eles. É difícil compreender o comportamento supersticioso e até mesmo fanático da multidão, mas um pouco da história local ilumina a questão. Havia uma antiga lenda local. Certa vez, o supremo deus Júpiter e o seu filho Mercúrio visitaram a região montanhosa da Frígia, disfarçados de homens mortais. Anônimos procuraram hospitalidade, mas foram rejeitados milhares de vezes. Finalmente, porém, foi-lhes oferecido um abrigo numa pequena cabana coberta de palha e junco. Ali morava um casal de camponeses idosos, chamados Filemon e Baucis, que os hospedaram apesar de sua pobreza. Mais tarde, os deuses os recompensaram, mas, com uma enchente, destruíram as casas dos que os rejeitaram. E é razoável, então, supor que o povo de Listra conhecia essa história sobre sua vizinhança, e não querendo sofrer o mesmo destino dos frígios, queriam demonstrar reverência, caso os deuses houvessem voltado para visitá-los. Apesar de Lucas incluir apenas um resumo muito curto do sermão de Paulo, ele é muito mais importante por ser o único registro de um discurso dirigido a pagãos iletrados. Ele nos convida a compará-lo com o seu sermão a judeus cultos e religiosos na sinagoga de Antioquia da Pisídia. A única, além desta, que Lucas relata durante a primeira viagem missionária. Somos forçados a admirar a flexibilidade da abordagem evangelística de Paulo. Não duvido que em qualquer lugar que ele fosse, a sua mensagem sempre incluía as boas novas de Jesus Cristo, que nunca mudam. Mesmo assim, apesar da substância da sua mensagem ser invariável, ele mudava a abordagem e a ênfase. O contexto em que ele pregou aos judeus em Antioquia foi o Antigo Testamento, sua história, suas profecias e sua lei. Mas com os pagãos de Listra, Paulo não se concentrou em uma escritura que eles conheciam, mas no mundo natural ao redor. Ele falou do ciclo das chuvas, das estações do ano e da fartura em suas colheitas, que eles conheciam e podiam ver. Ele lhes implorou que se voltassem do culto idólatra para o verdadeiro Deus, vivo e verdadeiro. Aterrada pela majestade dessa perspectiva, foi com muita dificuldade que a multidão foi impedida de lhes oferecer sacrifícios. Nos versos 19 e 20 do capítulo 14, o apedrejamento que fora planejado em Icônio aconteceu em Listra. Não foi uma execução judicial, mas um linchamento. Enquanto as pedras eram lançadas contra ele, será que Paulo se lembrou de Estevão, ou até mesmo de sua oração? Essa deve ter sido a ocasião sobre a qual mais tarde Paulo diria: uma vez fui apedrejado. Entretanto, os inimigos do evangelho não o mataram, eles só o deram por morto. Lucas não está afirmando que o que aconteceu em seguida foi uma ressurreição. Os discípulos, tendo seguido aqueles que arrastaram seu corpo para fora da cidade, rodeando-o, esperavam poder servi-lo, certamente orando por ele, quando de repente Paulo se levantou.
Ele não era apenas resistente, mas muito corajoso. Ele entrou na cidade que o tinha rejeitado para passar a noite. No dia seguinte, Lucas escreve como se fosse trivial. Paulo e Barnabé partiram para Derbe. Era uma caminhada de pelo menos 96 quilômetros. Como um corpo machucado por apedrejamento poderia resistir a isso? Dos versos 21 a 28 do capítulo 14, então Paulo e Barnabé voltaram pelo mesmo caminho, revisando, apesar do perigo, as mesmas 3 cidades da Galácia que haviam evangelizado na viagem de ida: Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Era um ministério de fortalecimento e exortação, e ambos os verbos eram termos quase técnicos para designar o estabelecimento e fortalecimento de novos convertidos e igrejas. Mas a exortação não excluía a advertência, uma vez que precisamos passar por muitas tribulações, diziam os missionários, se quisermos entrar no reino de Deus. Foi o próprio sofrimento em Antioquia, Icônio e Listra que mais tarde levou Paulo a afirmar que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Além de encorajar os convertidos a permanecerem firmes na fé, Paulo e Barnabé promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros que continuariam a ensinar-lhes a fé. E então, assim como os missionários tinham sido enviados de Antioquia com oração e jejum, os presbíteros das igrejas da Galácia foram encomendados ao Senhor com jejum e oração. Após fazerem uma nova visita às cidades da Galácia, onde haviam implantado igrejas, os missionários dirigiram-se para casa. Atravessaram as montanhas Tauros e desceram para os pântanos costeiros da Panfilha. Dessa vez não deixaram Perge de lado, mas tendo anunciado a palavra ali, desceram a Atália, o porto de onde navegaram para Antioquia, tendo completado a obra para o qual haviam sido recomendados à graça de Deus. Quando chegaram, reuniram a igreja e lhes relataram quantas coisas fizera Deus com eles, literalmente, em conjunto com eles, como seus instrumentos, seus agentes, seus coobreiros. Em especial, falaram da grande inovação, como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Assim, permaneceram em Antioquia da Síria muito tempo com os discípulos. No capítulo 15, dos versos 1 a 5, em Antioquia surgiu um assunto profundamente sério, e foi claramente a sabedoria de Deus ter Paulo e Barnabé ali naquela época. Homens da Judéia, professando o conhecimento de Cristo, foram a Antioquia, ensinando aos santos gentios que eles deveriam ser circuncidados para serem salvos. É claro que essa mistura de judaísmo com cristianismo corromperia todo o caráter do evangelho da graça de Deus. E Paulo e Barnabé, discernindo isso, discordaram e discutiram energicamente. Como os homens vinham da Judéia, Jerusalém era o lugar onde esse assunto deveria ser resolvido. E os irmãos propuseram que Paulo e Barnabé e outros com eles fossem lá para tratar com os apóstolos e anciãos a respeito dessa questão. Paulo não foi apenas enviado pelos irmãos, no entanto. Quando lemos a epístola dele aos Gálatas, no capítulo 2, nós somos informados com mais detalhes sobre o que aconteceu. Aconselho você que gasta um tempinho e leia. Você vai ter esclarecimentos muito interessantes ali. Mas continuando, no caminho eles passaram pela Fenícia e Samaria, relatando às igrejas a obra de Deus na conversão dos gentios, o que causou grande alegria aos irmãos. Embora Paulo fosse conhecido apenas por relatos na Judéia, tanto ele como Barnabé foram muito bem recebidos em Jerusalém, tanto pelos apóstolos como pelos anciãos.
Aqui eles relataram também a operação de Deus entre os gentios, mas nenhuma grande alegria foi registrada por parte de alguns fariseus crentes. Eles, em comum com os outros que tinham ido para Antioquia, exigiram que os convertidos gentios fossem circuncidados e ordenados a guardarem a lei de Moisés. Dos versos 6 a 11 do capítulo 15, os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão séria, a de que se os crentes gentios deveriam ser circuncidados e ordenados a guardarem a lei de Moisés. Como nós podemos ver aqui no texto, Paulo não teve um papel proeminente. Embora, como eu havia falado, lá no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, ele descreve melhor o seu sentimento, as suas percepções sobre essa assembleia. E ali ele deixa claro que não iria ceder em nada a esses mestres judaizantes. Bom, mas a questão deve ser resolvida por aqueles em Jerusalém, uma vez que a doutrina protestada havia saído de lá. No início houve muita disputa, mas então Pedro toma a palavra e a perspectiva da reunião muda na direção certa, quando ele os lembra que algum tempo antes, Deus, que conhecia os corações dos homens, havia dado aos gentios o Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 10 da conversão de Cornélio e toda a sua família. Na verdade, isso aconteceu sem que eles fossem circuncidados e ainda mesmo antes deles serem batizados. Então, o próprio Deus agiu de maneira a eliminar a diferença entre os crentes judeus e gentios, purificando seus corações pela fé. Eles poderiam ousar ignorar o imenso significado disso? Nesse caso, isto estaria tentando a Deus, opondo-se ao que ele mesmo havia feito e colocando um jugo no pescoço dos crentes gentios que o próprio Israel não tinha sido capaz de suportar, nem no passado, nem no presente. Pedro vai ainda mais longe no verso 11, pois a atitude desses judaizantes indicava que eles não eram claros quanto aos princípios de sua própria salvação. Ele diz a eles: mas nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, assim como eles. Os crentes judeus, portanto, seriam salvos da mesma forma que os gentios, exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. Não pela adição da circuncisão ou até mesmo da guarda da lei mosaica. Sendo isso verdade, certamente não se poderia esperar que os gentios se conformassem às leis e às ordenanças mosaicas. Dos versos 12 a 21 do capítulo 15, as palavras de Pedro aquietaram a audiência, de modo que o caminho foi aberto para Barnabé e Paulo declararem as maravilhas da obra de Deus entre os gentios por meio deles. Observe que Barnabé é mencionado primeiro neste caso. Paulo, embora plenamente capaz de assumir o papel principal, não o fez. Eles não assumem as questões doutrinárias para refutar os argumentos do partido judaizante, mas deixam isso para Pedro e Tiago, que residiam em Jerusalém. Quando acabaram de falar, Tiago, tomando a palavra, se refere às palavras de Pedro, ao relatar os fatos da intervenção de Deus em visitar os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome. Em seguida, ele traz as escrituras do Antigo Testamento para lidar com esse assunto, citando Amós, capítulo 9, a partir do verso 11, que mostra que os gentios seriam abençoados por terem o nome de Deus invocado, em conexão com a reconstrução do tabernáculo de Davi. Certamente, Cristo é o verdadeiro príncipe da casa de Davi,
e somente em Cristo, tanto os gentios como também os judeus encontram salvação. O verso 18 é usado para concluir o significado de tudo isso. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Deus não foi pego de surpresa, mas ordenou estes assuntos desta forma desde a eternidade. Tiago então pronuncia a decisão de que os santos judeus não devem incomodar os gentios que se converteram a Deus, obrigando-os a obedecerem à lei de Moisés. Ao pronunciar sua sentença de que os crentes gentios não deveriam ser colocados sob o jugo da lei judaica, Tiago, no entanto, sugere que os irmãos escrevam aos gentios recomendando, primeiro, que se abstivessem de se contaminar com os ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. E também, eles não deveriam comer carne de animais sufocados e nem o sangue. Porque era necessário lembrar aos crentes gentios que eles deveriam respeitar a consciência de seus irmãos judeus, abstendo-se de algumas práticas que poderiam ofendê-los ou escandalizá-los. Porque, explica Tiago, Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde isso é lido todos os sábados. Nesse contexto, onde os ensinos de Moisés eram bem conhecidos e altamente respeitados, os judeus eram muito escrupulosos, e então, por amor, por tolerância, os gentios deveriam respeitá-los. Dos versos 22 a 29 do capítulo 15, com o assunto resolvido, os apóstolos e anciãos, junto com toda a igreja, enviaram homens escolhidos a Antioquia, com Paulo e Barnabé, para informarem a decisão que havia sido tomada. A carta foi dirigida aos irmãos que eram dos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, que tinham sido incomodados por aqueles que tinham vindo da Judéia, ensinando que os gentios deveriam ser circuncidados e guardar a lei. A carta acrescenta: a quem não demos tal autorização. Em vista disso, pareceu-nos bem, reunidos em comum acordo, enviar homens escolhidos com Barnabé e Paulo. É bom testemunhar o apreço deles por Barnabé e Paulo, pois eles falam deles como homens que arriscaram suas próprias vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles expressam sua confiança também em Judas e Silas, para lhes confirmar pessoalmente a mensagem. O verso 28 considera o assunto como sendo da maior importância, porque parecia bom para o Espírito Santo primeiro e depois para nós, que nenhum fardo maior deveria ser colocado sobre os gentios do que as coisas que são essenciais. Aí começa novamente as recomendações, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. E conclui, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Nos versos 30 a 35 do capítulo 15, vindo a Antioquia, esses irmãos reúnem a igreja para ouvirem a leitura da carta que lhes foi enviada, o que foi motivo de grande alegria para toda a congregação. Judas e Silas também se tornaram um grande incentivo para eles, pois eles confirmaram a mensagem de graça enviada na carta, e assim encorajavam e fortaleciam os discípulos pelo ministério da palavra. Depois de permanecerem lá por um tempo, no entanto, Judas e Silas foram dispensados dos irmãos de volta aos apóstolos em Jerusalém. Entretanto, Silas decidiu permanecer ali. Paulo e Barnabé permaneceram algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando junto com muitos outros.
Nos versos 36 a 41 do capítulo 15, depois de algum tempo em Antioquia, Paulo propôs a Barnabé outra visita aos irmãos nas cidades onde eles haviam pregado a palavra anteriormente. Barnabé queria levar João Marcos com eles novamente. No entanto, Paulo não concordou, visto que Marcos havia recuado antes, deixando o trabalho logo após ter começado. Mais tarde, Paulo vai falar de Marcos como sendo proveitoso para ele e para o ministério, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Mas neste momento, ele tinha uma opinião diferente. Barnabé não estava disposto a ceder à opinião de Paulo, e a discordância foi tanta que eles se separaram. Barnabé levou Marcos com ele para Chipre, e Paulo, escolhendo Silas para acompanhá-lo, foi recomendado pelos irmãos à graça de Deus, revisitando as igrejas que haviam sido estabelecidas na Síria e na Cilícia. No capítulo 16, os versos 1 a 5, vindo para Derbe e Listra, onde ele e Barnabé haviam sido perseguidos antes, Paulo ficou impressionado com um jovem, Timóteo, que evidentemente havia se convertido por meio de Paulo em sua primeira visita. Embora de natureza tímida, ele tinha um bom testemunho e era considerado pelos irmãos. Paulo quis que Timóteo o acompanhasse, mas embora tivesse pai gentio, era filho de uma judia, e visto que não havia sido circuncidado, Paulo cuidou desse assunto antes de levar Timóteo consigo. Além de confirmarem as igrejas, eles levaram informações de Jerusalém a respeito da reunião dos apóstolos e anciãos, pois essas igrejas eram em grande parte gentias. Seu trabalho continuou a ser grandemente abençoado por Deus, com igrejas fortalecidas na fé, além de aumentar em número diariamente. Nos versos 6 a 10 do capítulo 16, eles passaram pela Frígia e pelas regiões da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tendo vindo para a Mísia, eles planejaram ir para a Bitínia, mas esta não foi a direção de Deus, embora não nos seja dito por quê. O Espírito de Jesus não os permitiu. Eles desceram a Troade, e o verso 10 nos indica que a partir dali, Lucas passou a acompanhá-los. Paulo teve sua visão somente depois de chegar a Troade, a visão de um homem da Macedônia instando-os a virem ajudá-los. Deus deixou claro para ele que deveria ir para a Europa. E ter um companheiro gentio para isso foi certamente uma sábia provisão dada a ele por Deus, pois Lucas escreve: nós nos esforçamos para ir para a Macedônia. Eles não tinham dúvidas quanto à direção de Deus nisso. Dos versos 11 a 15 do capítulo 16, o tempo estava favorável para que partissem de Troade diretamente para Samotrácia, depois para Neápolis e finalmente para Filipos. Ainda assim, eles permaneceram na cidade por alguns dias antes de o Senhor abrir o caminho para a proclamação de sua palavra. Visto que aparentemente não havia sinagoga na cidade de Filipos, Paulo e sua companhia aproveitaram todas as oportunidades que puderam para anunciarem o Evangelho. Ouvindo falar de uma reunião de oração de mulheres à beira do rio ocorrendo no sábado, eles saíram e sentaram-se entre as mulheres e falaram com elas sobre o Senhor Jesus. Pelo menos uma mulher respondeu favoravelmente, sendo seu coração aberto pelo Senhor. Seu nome era Lídia, que viera de Tiatira, na Ásia Menor, uma vendedora de púrpura. Ela e toda a sua família foi batizada. Então, pediu a eles, com base no fato de que se a considerassem fiel ao Senhor, que ficassem em sua casa. Tal foi a insistência que eles acabaram aceitando o seu convite. Dos versos 16 a 26 do capítulo 16, seguiu-se uma experiência no mínimo inusitada. Uma garota possuída por um espírito de adivinhação
cujas suas adivinhações davam muito lucro aos seus senhores, seguiu a Paulo e seus companheiros, anunciando-os como servos do Deus Altíssimo, vindo para mostrar ao povo o caminho da salvação. Paulo suportou essa atitude por muitos dias, mas finalmente ordenou que o espírito maligno saísse da menina em nome de Jesus, o que aconteceu na mesma hora. Seus senhores ficaram extremamente zangados por perderem os seus meios de lucro e trouxeram à força Paulo e Silas ao tribunal. A acusação não tinha nada a ver com os motivos reais para prendê-los. A menina havia declarado que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, mas seus acusadores os denunciaram porque eram judeus, porque estavam perturbando muito a cidade e que ensinavam os costumes que eles alegavam ser ilegal para os romanos receberem ou observarem. Iniciou-se um tumulto e os magistrados, influenciados pela multidão, ordenaram que Paulo e Silas deveriam ser açoitados com varas e em seguida presos, onde foram colocados na prisão, sob custódia de um carcereiro que recebeu ordens estritas de mantê-los em segurança. Ele, portanto, os colocou no confinamento mais seguro que a prisão permitia, com os pés presos ao tronco. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, enquanto os outros prisioneiros os escutavam. Então Deus respondeu de maneira inesperada, causando um tremendo terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo portas e soltando as cadeias dos prisioneiros. É incrível, porém, que nenhum deles tenha tentado escapar. Dos versos 27 ao 34 do capítulo 16, o carcereiro, despertado pelo terremoto, pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado e que sua vida seria perdida por negligência em mantê-los seguros, estava pronto para cometer suicídio com sua própria espada. Não parece provável que Paulo o tenha visto no escuro, mas mesmo assim, Paulo foi guiado pelo Espírito de Deus para clamar em voz alta para impedi-lo, dizendo-lhe que todos os prisioneiros ainda estavam lá. Mas como Paulo sabia disso também, exceto pelo Espírito de Deus? O carcereiro pediu luz e, correndo para a prisão, caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. O caráter e o testemunho desses prisioneiros incomuns claramente o afetaram. E ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta à pergunta do carcereiro é simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor trabalhou profundamente na alma do homem para levá-lo ao arrependimento genuíno. Paulo e Silas falaram mais da palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa, embora fosse no meio da noite. O efeito da palavra foi impressionante. O carcereiro, em uma compaixão não costumeira, lavou suas feridas para aliviar a severidade da dor. Ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro sabia que não havia razão para devolver Paulo e Silas ao tronco, mas os levou para a sua própria casa e os alimentou. Toda a sua casa regozijando-se por ter crido em Deus. Dos versos 35 a 40 do capítulo 16, pela manhã os magistrados enviaram ordens para libertar Paulo e Silas. Eles sabiam que nenhuma acusação poderia ser sustentada contra eles. Mas sem julgamento ordenou que fossem açoitados e queriam encerrar o assunto o mais discretamente possível. Quando o carcereiro lhes disse que eles estavam em liberdade, Paulo objetou por causa da evidente desonestidade dos magistrados e insistiu que os próprios magistrados viessem, visto que os haviam espancado abertamente. Eles os espancaram porque eram judeus. Agora eles descobrem que são realmente romanos, judeus,
mas de cidadania romana, e os magistrados temem que possa haver sérias repercussões para eles. Seu medo os impeliu a suplicar a Paulo e Silas não apenas para deixarem a prisão, mas a cidade. É bom ver que Paulo e Silas não foram de forma alguma desafiadores, mas se submeteram a esse apelo como verdadeiros servos de Deus. Eles então voltaram à casa de Lídia, encontraram os irmãos, os encorajaram e partiram. É assim nós concluímos a exposição de hoje. Amados, nós vimos o trabalho que deu para que a igreja gentia fosse livre para servir a Deus sem o jugo da lei. Infelizmente, ainda hoje, existem muitas igrejas que impõem um jugo enorme sobre seus membros, com uma série de mandamentos a serem obedecidos. Caso contrário, não serão salvos. Contrariando as Escrituras, querem controlar o acesso à salvação dos membros. Paulo, em sua carta aos Romanos, vai dizer que nenhuma condenação há ou existe para os que estão em Cristo Jesus. E na sua carta aos Efésios ele conclui: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.